Eu nunca pensei que pudesse sentir tanto medo de uma rua vazia. Sempre achei que o perigo estava na presença das pessoas, nunca na ausência delas. Mas aprendi da pior forma que o silêncio pode ser mais ameaçador do que qualquer multidão. Era tarde da noite e eu voltava para casa depois de um dia cansativo. Peguei um caminho diferente do habitual para cortar caminho. Conhecia bem aquela região durante o dia, mas à noite parecia um lugar completamente distinto. As ruas estavam desertas, não havia carros, não havia passos, não havia vozes. Apenas o som distante do vento arrastando papéis e sacolas pelo asfalto rachado. O silêncio era tão absoluto que o eco dos meus próprios passos parecia denunciar cada movimento meu, como se alguém me escutasse escondido. No começo achei até confortável não ter ninguém por perto. A cidade, geralmente barulhenta, parecia morta. Mas a cada esquina, o vazio ficava mais sufocante. Não era apenas a falta de pessoas, era como se todo lugar tivesse sido abandonado às pressas. Lojas fechadas, luzes queimadas, janelas escuras. Até os postes que normalmente piscavam estavam apagados. Parecia que a rua inteira se recusava a me receber. Continuei andando e percebi algo estranho. Eu jurava que estava passando 2 vezes pelo mesmo trecho. Uma banca de jornal destruída, um portão enferrujado com uma corrente quebrada, um poste tombado. Eram sempre os mesmos detalhes. A cada quadra, tudo parecia repetido. Era como se eu estivesse preso em um círculo, mesmo caminhando em linha reta. Ver aquilo se repetir começou a me dar uma sensação de vertigem. Foi então que ouvi o som de passos. Não eram meus. Eles vinham atrás de mim, marcados e lentos. Pareciam acompanhar o ritmo do meu caminhar. Eu parava, e o som parava junto. Eu acelerava, e o eco se alongava como se alguém maior, mais pesado, estivesse me seguindo. Quando olhei para trás, não havia ninguém. A rua estava vazia como antes, mas eu já não conseguia acreditar no vazio. Meu corpo inteiro ficou em alerta. O suor escorria pelo meu rosto mesmo com o frio da madrugada. Passei a andar mais rápido, tentando ignorar, mas logo o som voltou, mais próximo, mais nítido. Era como se alguém estivesse a poucos passos de mim, invisível. O ar parecia pesado, difícil de respirar. A cada esquina eu me forçava a virar, esperando encontrar algum sinal de vida, mas sempre dava de cara com mais ruas desertas, mais janelas fechadas e o mesmo silêncio sufocante. Foi quando notei os postes. Eles começaram a acender, um a um, só depois que eu passava. Como se algo me acompanhasse, iluminando meu caminho, não para me ajudar, mas para me expor. Eu estava sendo seguido, e aquilo queria que eu soubesse disso. O estômago se revirava a cada luz que surgia atrás de mim, como se revelasse uma presença que nunca se mostrava. Em um momento de desespero, decidi correr. Eu só queria sair dali. Só que a cada passo, os sons atrás de mim ficavam mais intensos, como se várias pessoas corressem junto, batendo os pés pesados contra o asfalto. O eco crescia e preenchia a rua inteira, mas eu não via nada. Era como se eu estivesse sendo caçado por algo que não queria ser visto. Entrei em uma rua lateral, mais estreita. As casas pareciam abandonadas, muros descascados, portões caídos. Quando olhei para os lados, percebi que todas as portas estavam abertas, escancaradas, como bocas escuras me observando. Nenhuma luz acesa, nenhuma cortina mexendo. Apenas sombras densas. Tive a sensação de que, se olhasse por muito tempo para dentro de uma daquelas portas, veria algo se mover. Mas não tive coragem de confirmar. Foi nesse instante que percebi uma sombra alongada se projetando no chão, atrás de mim. O problema é que não havia ninguém. Apenas a sombra, distorcida, alta demais para ser humana, parada imóvel, enquanto eu tremia diante dela. Eu dava um passo, e ela permanecia fixa, como se fosse independente de mim. Senti meu coração disparar de um jeito que pensei que fosse desmaiar ali mesmo. Comecei a correr outra vez, sem direção. O som dos passos voltou, agora multiplicado. Era como se dezenas de pés me perseguissem, sem nunca alcançar. Eu gritava, mas nenhum som parecia ecoar. Era como se minha voz fosse engolida pelas paredes, abafada pela própria rua. Quanto mais corria, mais as casas se fechavam ao meu redor, como se estivessem se inclinando, se aproximando, tentando me prender. Virei em outra esquina e,
Por um instante, vi algo ao longe. Uma figura parada no meio da rua. Muito distante, mas completamente imóvel. A cada segundo que eu olhava, parecia mais próxima, sem se mover. Apenas se aproximava como se o espaço entre nós diminuísse sozinho. O corpo era alongado, e mesmo de longe eu conseguia perceber que os braços eram desproporcionais, caindo até quase tocar o chão. Não tinha rosto, apenas uma mancha escura onde deveria haver feições. O desespero tomou conta de mim. Corri na direção oposta, mas voltei a encontrar a mesma figura parada, como se estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Em cada rua deserta que eu entrava, lá estava ela, imóvel, me observando sem olhos. Até que percebi algo ainda mais aterrorizante. As sombras nas janelas começaram a se mexer. Formas indefinidas se destacavam dentro das casas, sempre imóveis, sempre olhando. Não havia mais como negar, eu estava cercado. Senti o vento gelado bater contra minha nuca, e tive certeza de que aquilo estava exatamente atrás de mim. Mas eu não tive coragem de virar. Corri o máximo que pude, até minhas pernas falharem e eu cair de joelhos no asfalto. Quando levantei a cabeça, percebi que estava de volta ao mesmo ponto onde tinha começado. A banca destruída, o portão enferrujado, o poste tombado. Eu nunca saí daquele lugar. Naquele instante, todas as luzes se apagaram de uma vez. A rua mergulhou em escuridão total. E pela primeira vez, o silêncio foi quebrado. Uma respiração pesada, profunda, vinha logo atrás de mim, tão próxima que pude sentir o ar quente bater na minha pele. Eu fechei os olhos, e não lembro de mais nada. Tudo que sei é que acordei em casa, sem entender como cheguei. Desde então, nunca mais encontrei coragem de andar por ruas desertas. Porque eu sei que não são ruas vazias. Elas só parecem assim até você estar sozinho o bastante para perceber o que realmente caminha ali. Eu sempre pensei que o maior medo de uma rua deserta fosse encontrar alguém perigoso, um assaltante ou alguém armado. Nunca passou pela minha cabeça que o verdadeiro terror seria justamente não encontrar ninguém. Foi essa ausência total de vida que me deixou à beira da loucura. Era a madrugada. Eu havia perdido o último transporte e decidi seguir a pé. A cidade parecia completamente diferente, como se tivesse sido esvaziada. Não era apenas a falta de pessoas, era como se todo lugar tivesse sido abandonado de repente. As luzes dos postes falhavam, algumas piscavam em intervalos longos, e o som do vento batendo nas placas soltas ecoava alto demais. Meus passos pareciam se multiplicar, como se o chão não quisesse me deixar passar em silêncio. No início, tentei me convencer de que era normal. Quem anda tarde da noite se acostuma com o vazio, pensei. Mas a cada esquina o ambiente ficava mais pesado. Janelas abertas mostravam interiores escuros, e eu tinha a estranha sensação de que havia algo escondido atrás de cada cortina imóvel. A ausência de movimento era quase agressiva, como se o bairro inteiro tivesse parado no tempo, congelado. Foi quando percebi o primeiro detalhe estranho. As placas de rua que eu lia não batiam com o lugar em que eu estava. Eu conhecia o bairro, mas os nomes não existiam. Letras embaralhadas, palavras sem sentido. Era como se tivessem sido escritas por alguém que nunca falou a minha língua. Passei por 3 esquinas seguidas e em todas vi nomes que não faziam sentido. O estômago revirava a cada vez que eu lia, como se meu corpo rejeitasse aquilo. Ainda assim, continuei. Eu precisava chegar em casa. Foi então que ouvi o barulho. Não era um passo, não era carro, não era vento. Era algo arrastando. Um som áspero, como se unhas gigantes raspassem no asfalto. Ele vinha de longe, mas a rua era reta e não havia ninguém ali. Eu olhava e só via o vazio, mas o som permanecia. Meu coração disparou. Passei a andar mais rápido, mas o arrastar acompanhava meu ritmo, sempre constante, nunca mais perto, nunca mais longe. Como se aquilo tivesse paciência para me perseguir. O suor começou a escorrer pelo meu rosto e minhas mãos tremiam. Eu olhava para os lados, procurando qualquer sinal de vida, mas só via portas entreabertas, como bocas escuras prontas para engolir quem se aproximasse. Depois de alguns minutos, algo mudou. As sombras começaram a se alongar. Não era a luz que se mexia, era o próprio escuro que parecia ganhar corpo.
Eu via as formas no chão se moverem sozinhas, distorcendo-se até assumirem contornos que lembravam braços, pernas, cabeças. Mas não havia ninguém para projetá-las. As sombras existiam sem donos. Elas se esticavam em direção a mim, tentando alcançar meus pés. O instinto me fez correr. Só que, quanto mais eu corria, mais o ambiente parecia se repetir. Passei pela mesma padaria fechada 3 vezes, pelas mesmas latas de lixo caídas, pelos mesmos grafites nas paredes. Era como se eu estivesse preso em um ciclo, condenado a refazer os mesmos passos. A sensação de estar preso em uma armadilha tomou conta de mim, e o desespero aumentava a cada esquina igual à anterior. Foi nesse momento que ouvi as vozes. Não vinham de pessoas, vinham do próprio vento. Sussurros baixos, quase inaudíveis, repetindo palavras que eu não conseguia compreender. Era como se alguém falasse muito próximo ao meu ouvido, mas quando virava, não havia nada. As vozes cresciam, sobrepostas, até se tornarem um coro de murmúrios que tomava a rua inteira. Eu já não sabia para onde ir. A respiração estava curta, o corpo tremia, e a sensação de ser observado vinha de todos os lados. Então aconteceu. No fim da rua, surgiu uma figura. Não caminhava, apenas estava lá, imóvel. O corpo parecia humano, mas era maior, mais alongado, e os braços tocavam quase o chão. O rosto não tinha traços, apenas uma superfície escura que refletia a luz dos postes como se fosse feita de vidro rachado. Dei um passo para trás, e ao mesmo tempo, vi outra figura idêntica surgir atrás de mim. Depois outra, e mais outra, até que percebi que todas as esquinas estavam ocupadas. Não se moviam, apenas me observavam, cercando meu caminho. O barulho de arrastar voltou, agora mais próximo, como se algo se aproximasse pelo asfalto, mas eu não via nada se mover. Apenas aquelas figuras imóveis, fechando cada saída. Meu corpo não reagia mais. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. As vozes ficaram mais altas, agora claras. Elas repetiam meu nome. Cada uma delas me chamava em tons diferentes, graves e agudos, como se uma multidão invisível estivesse reunida em volta de mim. Eu tapei os ouvidos, mas a voz vinha de dentro da minha cabeça, impossível de bloquear. Tudo apagou. Quando despertei, já estava em casa. Não havia ferimentos, não havia sinais de que eu realmente caminhei até lá. Mas desde aquela noite, nunca mais consegui andar por ruas desertas. Porque eu sei o que se esconde nelas. Não é apenas vazio. Existe algo lá, observando, esperando a próxima pessoa que se atrever a passar sozinha. Eu nunca pensei que uma simples caminhada noturna pudesse me deixar marcado para sempre. Costumava andar tarde da noite porque me sentia mais calmo, mas aprendi de um jeito cruel que existem ruas que não foram feitas para serem atravessadas. Naquela noite, o relógio marcava pouco depois das 2 da manhã. Eu voltava de um compromisso e resolvi cortar caminho por um bairro que parecia completamente esquecido. As ruas eram largas, mas estranhamente limpas, sem lixo, sem carros estacionados, sem sinais de que alguém realmente vivia ali. As casas estavam fechadas, mas o que mais me perturbou foi notar que não havia cortinas, não havia grades, nada que desse algum sinal de vida. As janelas eram quadrados pretos alinhados, como olhos ocos olhando em silêncio. Caminhei alguns minutos e percebi que o som da cidade havia desaparecido. Não havia cães latindo, não havia o barulho distante de motores, nem mesmo o som do vento. Era um silêncio total, tão intenso que comecei a ouvir o próprio coração batendo dentro do peito. Cada passo que eu dava soava como uma pancada seca contra o chão, ecoando além do normal. A sensação era de que algo usava aquele silêncio para escutar cada movimento meu. Depois de alguns quarteirões, vi algo que me fez parar. Os semáforos estavam acesos, funcionando, mas todos mostravam a mesma cor, vermelho. Em cada esquina, a mesma cena. Luz vermelha iluminando o asfalto vazio, piscando em intervalos idênticos, como se marcassem um compasso invisível. Aquilo me deixou nervoso, mas segui andando, convencido de que era apenas coincidência. Foi então que notei os postes. Eles não estavam desligados nem acesos. A luz pulsava em ondas, aumentando e diminuindo de intensidade, como se respirassem. E a cada vez que a luz enfraquecia, as ruas pareciam se alongar,
como se eu nunca conseguisse alcançar o final da quadra. Era impossível medir a distância. O chão parecia se mover sob meus pés, esticando e me empurrando para dentro de um caminho sem fim. O primeiro som estranho surgiu quando virei uma esquina. Não eram passos nem vozes. Era um estalo seco, como ossos quebrando, ecoando entre as paredes das casas. O barulho repetiu, mais forte, mais perto. Eu olhei para os lados, mas não havia nada. Só o mesmo cenário morto e interminável. Apressei o passo, mas o som me acompanhava, sincronizado com minha respiração. Minutos depois, comecei a perceber figuras nas janelas. Eram sombras imóveis, projetadas contra o vidro. Não se mexiam, não piscavam, apenas estavam ali. Algumas pareciam humanas, outras tinham formas distorcidas, cabeças grandes, braços longos demais. O pior era que, toda vez que eu desviava o olhar e voltava a encarar a mesma janela, a quantidade de sombras aumentava, como se elas se multiplicassem cada vez que não eram observadas. O estômago embrulhava, minhas pernas estavam prestes a falhar, mas eu não podia parar. Então vi algo ainda mais perturbador. As portas das casas começaram a se abrir sozinhas. Primeiro uma, depois outra, e outra. Todas rangendo ao mesmo tempo, exibindo interiores escuros, sem nenhum detalhe. Não havia móveis, não havia luz, apenas o vazio me chamando. O ar gelou de repente, como se algo tivesse começado a sair dali. Olhei para trás e percebi que a rua estava se fechando. As casas estavam mais próximas umas das outras, como se as paredes avançassem devagar, tentando me aprisionar. Corri, desesperado, e foi nesse instante que ouvi o som que nunca mais vou esquecer. Uma respiração profunda, coletiva, vinda de dentro de todas as portas abertas. Era como se as casas estivessem vivas, inalando ao mesmo tempo. A cada passo que eu dava, o asfalto se tornava irregular. O chão parecia pulsar sob meus pés, como se tivesse carne em vez de pedra. Quase tropecei várias vezes, mas continuei correndo, mesmo sem saber para onde. Os semáforos vermelhos ainda estavam em cada esquina, piscando como olhos me observando. O silêncio absoluto foi substituído por uma mistura de estalos, respirações e um som grave, constante, que parecia vir do subsolo, como um coração enorme batendo sob a cidade. Quando achei que não aguentaria mais, vi ao longe uma saída. Era uma avenida iluminada, com movimento de carros. Corri em direção a ela com toda a força que restava. Mas quando cheguei, algo me fez gelar por completo. A avenida estava lá, cheia de luzes, mas nenhum carro se movia. Todos estavam parados, alinhados, motoristas imóveis atrás do volante. Pessoas congeladas nas calçadas, estátuas humanas me encarando com olhos sem brilho. Dei um passo para trás e percebi que a rua atrás de mim havia desaparecido. Não havia mais casas, não havia mais postes, apenas um vazio preto se estendendo até onde a vista alcançava. E no meio desse vazio, vi centenas de figuras surgindo, as mesmas sombras que espiavam pelas janelas. Agora elas estavam soltas, caminhando em minha direção. Não lembro como consegui sair. Tudo apagou. Quando despertei, estava deitado na minha cama, com as roupas cobertas de poeira. Desde aquela noite, não consigo atravessar uma rua vazia sem sentir meu corpo inteiro tremer. Eu sei que aquilo ainda está lá, esperando. As ruas desertas não são lugares esquecidos. Elas são portas abertas para algo que não deveria existir. Eu aprendi da pior forma que ruas vazias escondem mais do que aparentam. Quando não há ninguém por perto, você acredita que está seguro, que não há testemunhas nem ameaças. Mas é justamente no silêncio absoluto que algo parece se revelar, algo que não pertence ao nosso mundo. Naquela madrugada, decidi cortar caminho por uma região que eu nunca costumava atravessar. O relógio mostrava pouco mais de 1 da manhã. O ar estava pesado, e o céu parecia encoberto por nuvens baixas demais, como se pressionassem a cidade. Conforme avancei, percebi que tudo estava parado. Não havia o som de insetos, não havia gatos rondando lixo, não havia movimento de vento nas árvores. Até o farfalhar das folhas parecia ter sido arrancado dali. Caminhei alguns metros e senti uma estranheza impossível de ignorar. O chão não parecia normal. O asfalto era liso demais, uniforme, sem rachaduras, sem manchas de óleo, sem sinais de desgaste.
Parecia recém-colocado, mas havia poeira acumulada nas calçadas, como se ninguém passasse por ali há muito tempo. Quanto mais eu observava, mais aquele lugar se tornava artificial, como se fosse uma cópia mal feita de uma rua real. Olhei para os prédios. Todos tinham janelas fechadas, mas algo me incomodava. As persianas estavam abaixadas até a mesma altura em todos os andares, e algumas estavam tortas da mesma maneira. Era um padrão repetido, como se alguém tivesse replicado o mesmo desenho várias vezes. Comecei a ter a sensação de que nada ali era natural, de que as construções eram apenas cenários montados para me prender. Foi nesse momento que ouvi o primeiro som. Não eram passos nem vozes, mas um zumbido grave, constante, que vibrava no ar. O chão parecia tremer de leve, como se um maquinário gigantesco estivesse ligado debaixo da terra. O som crescia, diminuía, depois voltava mais forte. Cada vez que ele aumentava, eu sentia uma pressão no peito, como se o ar ficasse mais pesado. Continuei andando, tentando ignorar, mas percebi outro detalhe perturbador. As luzes dos postes não iluminavam como deviam. Em vez de clarear, pareciam criar sombras ainda mais densas. Meu corpo projetava uma silhueta alongada que se mexia de forma independente, como se tivesse vontade própria. Quando eu parava, ela continuava um segundo a mais antes de congelar. O medo começou a tomar conta. Apressei os passos e notei que o zumbido deu lugar a outro som. Agora eram batidas secas, metálicas, como ferro contra ferro. Vinham de algum ponto distante, mas ecoavam pela rua inteira, impossíveis de localizar. A cada batida, as luzes piscavam, e por uma fração de segundo eu tinha a impressão de ver formas humanas no fundo da rua, imóveis, observando. Mas quando as luzes estabilizavam, não havia nada. Virei em uma esquina e percebi que as calçadas estavam diferentes. As placas de sinalização não tinham palavras reconhecíveis, apenas símbolos que não faziam sentido, círculos e linhas que pareciam mudar toda vez que eu desviava o olhar. As paredes estavam cobertas por marcas estranhas, gravadas fundo no concreto, como se tivessem sido arranhadas por mãos enormes. Foi nesse ponto que o ar gelou. Não havia vento, mas uma corrente fria atravessou meu corpo, e um arrepio percorreu minha espinha. Olhei para trás e vi algo que me fez quase desmaiar. No meio da rua, havia figuras paradas. Não caminhavam, não se mexiam. Apenas estavam lá todas voltadas para mim. Seus corpos eram finos demais, como se fossem sombras em pé, mas eu conseguia ver que estavam realmente ali, ocupando espaço. O silêncio absoluto foi quebrado por um som que me fez estremecer. Uma respiração profunda, arrastada, vinda de todos os lados ao mesmo tempo. Como se as ruas, os prédios, o próprio asfalto respirassem junto. As figuras começaram a se aproximar, não andando, mas se arrastando de forma quase imperceptível, como se deslizassem pelo chão. Tentei correr, mas quanto mais corria, mais a rua se estendia. A avenida que eu jurava estar próxima nunca chegava. O cenário parecia se repetir, como se eu estivesse preso em uma linha infinita. As figuras aumentavam de número, brotando das calçadas, das portas, das sombras das janelas. Todas silenciosas, todas olhando para mim. Meu corpo já não respondia direito. As pernas tremiam, a respiração falhava, e o som metálico das batidas voltou, agora mais próximo, mais violento. As luzes dos postes piscaram todas ao mesmo tempo, e quando apagaram, vi algo impossível. As figuras estavam a poucos metros de mim, todas com os rostos voltados. Mas não havia olhos, apenas buracos fundos que pareciam absorver a luz. A última coisa que lembro foi sentir um peso atrás de mim, algo grande o suficiente para dobrar o chão. Um calor estranho envolveu meu pescoço, e minha visão escureceu. Acordei em minha cama, sem saber como cheguei. Desde então, evito qualquer rua deserta, porque sei que não são ruas comuns. São passagens, e quando você está sozinho nelas, algo do outro lado percebe sua presença. E, uma vez que percebe, nunca mais deixa de procurar.